A tecnologia dos raios-x foi inventada completamente por acidente. Em 1895, um físico alemão chamado Wilhelm Röntgen fez essa descoberta enquanto fazia uma experiência com feixes de elétrons em um tubo de descarga de gás. Röntgen colocou vários objetos entre o tubo e a tela e ela ainda brilhava. Finalmente, ele colocou sua mão na frente do tubo e viu a silhueta de seus ossos projetada na tela fluorescente. Assim, ele acabava de descobrir os raios-x e uma de suas aplicações mais importantes. Raios-x são basicamente o mesmo que os raios de luz visíveis. Ambos são formas de ondas de energia eletromagnética, carregadas por partículas chamadas fótons. A diferença entre raio-x e raios de luz visível é a energia dos fótons individualmente. Os fótons da luz visível e os fótons do raio-x são produzidos pelo movimento dos elétrons dos átomos. Os elétrons ocupam diferentes níveis de energia, diferentes ou orbitais, ao redor do núcleo do átomo. Quando um elétron passa para o orbital menor, precisa liberar energia, e ela é liberada na forma de um fóton. A energia do fóton depende do quanto o elétron decaiu entre as orbitais. Fótons de raio-x também passam através de vários objetos, mas por outra razão, eles têm muita energia. A descoberta dos raios-x provocou um impacto extraordinário no mundo da medicina. Eles permitem que um paciente seja examinado internamente sem nenhuma cirurgia. O coração de uma máquina de raio-x é um par de eletrodos, um catodo e um anodo, que ficam dentro de um tubo de vidro a vácuo. O catodo é um filamento aquecido, como que você vê em uma lâmpada fluorescente. A máquina passa corrente pelo filamento, aquecendo. O calor expulsa os elétrons da superfície do filamento. O anodo positivamente carregado é um disco achatado feito de tungstênio, que atrai os elétrons através do tubo. As colisões de alto impacto envolvidas na produção dos raios-x geram muito calor. Um motor gira o anodo para que ele não derreta. O feixe de elétrons não está sempre focalizado na mesma área. Uma camada de óleo frio ao redor da ampola também absorve o calor. Todo o mecanismo é protegido por uma blindagem grossa de chumbo. Ela evita que os raios-x escapem em todas as direções. Uma pequena abertura na blindagem permite que alguns fótons de raio-x escapem em um pequeno feixe. Esse feixe passa por uma série de filtros até chegar ao paciente. O elétron livre colide com um átomo de tungstênio, tirando o elétron de um orbital mais baixo. Um elétron de um orbital mais alto preenche a posição vazia, liberando seu excesso de energia como um fóton. O elétron livre é atraído para o núcleo de um átomo de tungstênio. À medida que o elétron passa, o núcleo altera seu curso. O elétron perde energia, que é liberada como um fóton de raio-x. O que aparece na sua chapa de raio-x é a silhueta do seu osso, pois os tecidos macios do nosso corpo são feitos de átomos menores, por isso não absorvem muito bem os fótons do raio. Já os átomos de cálcio que fazem nossos ossos são muito maiores, então são melhores para absorver fótons de raio-x. Na medicina, existem outros tipos de raio-x, como contrastes. Em uma imagem de raio-x normal, a maior parte dos tecidos macios não aparece claramente. Para visualizar alguns órgãos ou para examinar os vasos sanguíneos do sistema circulatório, deve-se introduzir um contraste dentro do corpo. Contrastes são líquidos que absorvem os raios-x com mais eficiência que o tecido ao redor. Para visualizar órgãos do sistema digestivo e endócrino, um paciente toma um contraste, geralmente um composto de bário. Se o foco for os vasos sanguíneos ou outros elementos do sistema circulatório, o contraste deve ser injetado na corrente sanguínea do paciente. A cristalografia de raio-x pode ser definida de maneira simples, como a submissão de uma partícula a uma radiação de ondas de tamanho conhecido. Conhecendo o comprimento das ondas e o ângulo de difração do raio, é possível determinar a possível estrutura da partícula. No caso, uma proteína cristalizada e os átomos que a compõem. A cristalografia de raio-x
de proteínas cristalizadas consiste em 4 etapas. Primeira, obtenção da proteína, seleção, expressão e purificação. Segunda, cristalização das proteínas. Terceira, difração de raio-x da amostra cristalizada. Quarta, coleta e análise de dados. É uma das técnicas mais empregadas para se determinar uma proteína e a sua estrutura, pois fornecem coordenadas em nível atômico. Possui alguns obstáculos que limitam o processo, como a superexpressão da proteína, em que pode ocorrer a modificação pós-tradução não natural. As proteínas podem sofrer folding incorreto, gerando corpos incrustados ou agregados insolúveis. A radiação utilizada na difração de raio-x pode danificar as amostras por aquecimento. Com a ameaça de terrorismo em aeroportos, a segurança foi reforçada e um dos artifícios usados é o raio-x. Esse raio tem mais energia ou dupla energia, podendo penetrar em muitos materiais. Nos aeroportos, o raio tem 140 a 160 kVp. kVp é o nível de penetração do raio. Quanto maior, mais fundo ele vai. Depois de passar através dos objetos, os raios são captados por um detector e ele transmite os raios para o filtro que bloqueia os de baixa energia. Os de maior energia vão para o próximo detector. Um circuito de computador compara as informações para melhor representar as de baixa energia como materiais orgânicos, já que os outros materiais absorvem o raio-x em diferentes níveis. Assim, pode-se ver distintamente os objetos em uma bolsa. Cada objeto tem uma cor diferente, conforme o nível da densidade de energia que passa por ele, e são classificados como orgânicos, inorgânicos e metais. O raio-x também pode ser perigoso. No princípio da descoberta dos raios-x, muitos médicos ficaram expostos e expuseram seus pacientes aos feixes por longos períodos de tempo. Consequentemente, médicos e pacientes começaram a desenvolver doenças causadas por radiação. O fato é que os raios-x são uma forma de radiação ionizante. Quando a luz normal atinge um átomo, ela não muda esse átomo de maneira significativa. Mas quando os raios-x atingem um átomo, ele pode expulsar elétrons do átomo para criar um íon, um átomo eletricamente carregado. Então os elétrons livres colidem com outros átomos para criar mais íons. A carga elétrica de um íon pode gerar uma reação química anormal dentro das células. Entre outras coisas, a carga pode quebrar a cadeia de DNA. Uma célula com uma cadeia de DNA quebrada pode morrer ou o DNA desenvolver uma mutação. Se várias células morrerem, o corpo pode desenvolver várias doenças. Se o DNA sofrer mutação, a célula pode se tornar cancerígena. E este câncer pode se espalhar. Se a mutação é um espermatozoide ou um óvulo, pode causar defeitos de nascença. Por causa de todos esses riscos, atualmente os médicos usam os raios-x moderadamente.